Oi, oi, gente, eu sou a Ana Abreu. Oi, tudo bem? Que aqui quem fala é o Vinícius Duran. Oi, gente, eu sou Amanda Fernandes e hoje nós vamos falar sobre o filme O Discurso do Rei. My husband is, well, he's required to speak publicly. I have received. Perhaps he should change jobs. And what of my husband with a king? O Discurso do Rei é um filme que foi lançado em 2010, escrito por David Seidler e dirigido por Tom Hanks. O filme teve 12 indicações ao Oscar, das quais ganhou 4. O filme conta a história de uma fase da vida do rei George VI, que foi interpretado por Colin Firth. Por ponto de curiosidade, George VI é o pai da hoje rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Na trama, George estava prestes a assumir o trono britânico após seu pai George V falecer e seu irmão Eduardo III. Ele queria abdicar do trono por querer se casar com uma mulher americana que já tinha se divorciado 2 vezes, ou seja, isso não era permitido pela coroa britânica, ou seja, para ele poder se casar ele não poderia ser rei, então sobraria para o George, mas o George tinha um grande problema. Ele tinha um problema muito sério com gagueira e, consequentemente, ele tinha muita dificuldade de falar em público. Então, já que para ser um rei ele não podia ter esse problema, então várias vezes ele foi em busca de algum tratamento, alguma solução para esse problema. Nenhuma vinha dando certo, até que a sua esposa Elizabeth, interpretada por Helena Bonham Carter, ele acabou achando um fonoaudiólogo e ator australiano chamado Lionel Loud, que foi interpretado por Geoffrey Rush, que ele tinha uma maneira um pouco não convencional para esse tratamento da gagueira dele, e isso fez com que George, no começo, tenha um pouco de receio, um pouco de pé atrás, com o tratamento. Ele chegou até a dar uma ignorada no começo. Não adianta. Não adianta. Que não acreditava muito que aquilo pudesse dar certo, mas com o passar do tempo ele acabou vendo que os resultados estavam dando certo sem perceber, então ele continuou fazendo a terapia, porque ele acabou melhorando e melhorando. Aí o ápice do filme, que é na hora do final, no qual que faz jus ao nome deste filme, qual ele discursa para uma rádio durante 7 minutos, no qual ele anuncia a participação do Reino Unido na Segunda Grande Guerra Mundial, lógico, com a ajuda lá do seu amigo, com seu fonoaudiólogo e amigo Lionel. Esqueça tudo o resto. E fale só pra mim. Fale pra mim, como amigo. Nessa hora soturna, talvez a mais fatídica da nossa história, eu envio a todos os lares do meu povo, tanto no país quanto no exterior.
esta mensagem, falada com o mesmo sentimento profundo para cada um de vocês, como se eu pudesse entrar pela sua porta e falar com vocês pessoalmente. Pela segunda vez na vida da maioria de nós, estamos em guerra. Por diversas vezes, de novo, pois nos vemos obrigados a enfrentar o desafio de um princípio que, caso viesse a prevalecer, seria fatal a qualquer governo civilizado do mundo. Tal princípio, despido de qualquer disfarce, com a ajuda de Deus, nós iremos prevalecer. Looking out over the River Clyde, a whole town of more than 100 individual palaces. E fazendo um pulo para a história do rádio, a gente percebe que a comunicação de massa é, sim, algo que ajudava muito as pessoas a saberem sobre as notícias dos seus líderes e também nesse momento da Segunda Guerra Mundial. Mas, para que a influência sobre a população fosse feita, a gente precisava do quê? Uma boa oratória. É por isso que no filme a gente vê o Rei George tendo tanta importância naquele momento por falar bem, né? Mais do que nunca, porque ele seria um rei e falaria para a massa. Papai, acho que não consigo ler isso. Esse aparelho infernal mudará tudo se você não fizer. No passado, o que um rei precisava era parecer respeitável de uniforme e não cair de seu cavalo. Agora precisamos invadir a casa das pessoas e nos congraçar com elas. Esta família foi reduzida às mais baixas e rasas de todas as criaturas. Fomos transformados em atores. E naquela época quem tinha, infelizmente, uma oratória muito boa, né? Quem sabia falar bem era o Adolf Hitler. Inclusive, ele é citado no filme, né? O Rei George olha ele no filme e vê como a oratória dele é boa, né? É uma coisa que o Rei George queria muito ter. Papai, o que ele está dizendo? Eu não sei, mas parece estar dizendo muito bem. O Adolf Hitler, além de usar da sua oratória nos discursos, ele queria que seus discursos e as suas mensagens nazistas passassem no rádio, né? Ele popularizou o aparelho na Alemanha para que o maior número possível de alemães tivesse acesso, né, a essas mensagens e assim ele tivesse uma maior influência no território alemão. E no Brasil não foi diferente. O Getúlio Vargas popularizou o aparelho e em 1935 criou a Hora do Brasil, onde ele falava sobre seus feitos do governo e também através do rádio ele fazia suas declarações. De quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco. E falando, né, dessa passagem de coisas de maneira muito mais rápida, o filósofo polonês Zygmunt Bauman, ele conta que depois da Segunda Guerra Mundial surgiu o termo, né, ele cria o termo modernidade líquida, onde ele diz que as coisas acontecem de maneira muito mais rápida, né, as coisas são feitas para terminar rápido, né, onde nada dura, tudo se transforma. Para ele, os meios de comunicação foram essenciais para que essa modernidade líquida acontecesse, né? Porque as pessoas sabiam das informações de maneira mais rápida e com isso as coisas tomavam rumos muito mais acelerados e diferentes. E se a gente vê, isso é verdade, porque antes do rádio, a gente, por exemplo, se citar a Proclamação da República em 1889, né? As pessoas do interior só ficaram sabendo disso, né? Muitas pessoas do interior, só 40 anos depois. Muito tempo mesmo. Então, pra você ver, como se isso fosse nos dias de hoje, as pessoas saberiam de maneira muito mais rápida, né? Não só pela existência do rádio, mas também por causa da TV, da internet, né?
Ou seja, os meios de comunicação aceleraram muitos processos, fizeram com que pessoas tomassem ciência de coisas de maneira muito mais rápida. E na década de 60, ele disse que a modernidade líquida se intensificou ainda mais, por conta, do advento da televisão e a internet que estava sendo criada, mas mesmo que ainda para meios militares. Como os meios de comunicação podem influenciar na sua vida? Visto que na época do filme, eles eram importantes para determinar o que acontecia. A voz do rei era importante e de extrema confiança. Bom, primeiramente, mediatização é um conceito para se compreender a influência da mídia na vida das pessoas. Por exemplo, um anúncio pode influenciar na sua compra, pode influenciar nos seus votos, na sua escolha de candidato. O texto trata justamente isso, o poder da mídia e o quanto a mídia e a globalização têm dado o curso das nossas vidas, o quanto elas têm tido poder e influência sobre nós. E, na verdade, os mais infiltrados nesse meio, nesses meios, as instituições políticas e religiosas. Ken Aspe foi a primeira a falar sobre isso. Ele fala sobre como os políticos polarizam e personalizam suas declarações para que a mídia se interesse em querer cobri-las. E aí podemos fazer menção ao filme Discurso do Rei, que fala justamente sobre isso, sobre o poder da fala e sobre a importância da mídia, que na verdade é um meio para que a mensagem chegue ao receptor. Nesse filme nós podemos ver perfeitamente isso, o quão a fala é importante, Porque ali o rei fez tratamentos, ele se importava muito com a fala dele, porque ela tinha um peso enorme, E a mídia também, porque era ela que levava a fala do rei até a casa das pessoas. Eu tenho uma perguntinha pra vocês. Hoje vocês acham que a boa oratória consegue conquistar o público por si só? Ou as estratégias de comunicação ganharam um maior poder de influenciação?